Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo num formato diferente, até porque tá chovendo aqui em São Paulo, agora mesmo tá garoando. E como já existem 2 vídeos do Kwid, na verdade 3 vídeos do Kwid aqui no Motor Driver, eu resolvi fazer um formato um pouco diferenciado. Eu vou falar para vocês como é que foi a minha convivência com o Kwid Outsider nesta semana que eu passei com ele. Então eu vou falar sobre como eu me senti dirigindo o carro, sobre consumo, sobre como é conviver com este carro que foi concebido para ser barato, embora o preço dele não seja necessariamente barato, tá? E isso eu vou falar durante o vídeo, mas eu queria convidar você para este rolê que eu vou dar com o Kwid Outsider. Então, já deixa aí o seu like e se você ainda não for inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se, porque toda sexta-feira tem vídeo novo para você, sempre às 11 horas da manhã. E se você ainda não assistiu aos outros vídeos do Renault Kwid, tem aqui na descrição do vídeo o vídeo do Kwid Intense na cor laranja e deste carro aqui mesmo, o Kwid Outsider, no dia do seu lançamento, onde eu mostro tudo o que mudou nele esteticamente e eu falo também um pouco dele na experiência daquele momento de dirigir. E esse carro aqui, ele melhorou bastante em relação à versão Intense 2019 e eu vou falar disso também. Vamos lá. Vou colocar aqui a central multimídia para me dar o mapa do Waze e vamos então iniciar o nosso passeio. Bom, a primeira coisa que você tem que saber, quando eu falei que o Renault Kwid é um carro que nasceu para ser barato, é que de fato ele nasceu para ser um carro barato. Acontece que aqui no Brasil, meu amigo, o carro pode nascer para ser feito de graça e não vai ser barato, vai ser caro ainda assim, tá? Por conta de uma série de encargos, impostos e por aí vai. E lógico, a montadora tem que ganhar o dela. Vamos lá. Falando um pouquinho da posição de dirigir, eu já havia falado isso nos outros vídeos, mas eu reafirmo aqui para você. Não é uma posição ruim. Tudo bem, eu tenho 1,90 m, eu não sou muito parâmetro nessa hora de falar de posição de dirigir aqui no Renault Kwid. Mas aqui, como ele não tem ajuste de altura do banco e também não tem os ajustes de altura e profundidade no volante, para mim a posição fica realmente um pouco incômoda, mas o carro é bem acertado de posição, viu? O meu pai, que é um pouco mais baixo do que eu, dirigiu o carro e ele não achou uma posição ruim, ele achou até uma posição ok dentro do que o carro se propõe. E o que eu falo quando dentro do que o carro se propõe? O Kwid, ele se propõe a ser um carro urbano, um carro que te ofereça um conforto à medida do possível para que você chegue ao seu trabalho ou faça o seu trabalho dentro do Kwid, né? Por exemplo, o pessoal de telefonia, né? Você já deve ter visto aí inúmeros Renault Kwid com a escada no teto. Esse carro aqui, eu vou te falar, para isso, sensacional. Econômico, ágil, motor anda bem, né? Faz com que o carro anda bem. É um motor de 67 cavalos na gasolina e 70 cavalos no etanol. O que torna ele um carro muito ágil, é um carro de pouco menos de 800 quilos de peso, então realmente atende à necessidade. O câmbio é bom, você tem engates bons, não é um câmbio que você tenha dificuldade de engatar a marcha. O painel, nessa versão aqui Outsider e na Intense, ele tem contagiros, tem o velocímetro, tem um pequeno computador de bordo digital aqui, para que você tenha informações como consumo imediato, média de consumo, distância percorrida, autonomia, e você tem tudo aqui bem encaixado dentro do painel. Tudo bem, não é um carro de luxo, ele é tudo plástico rígido, mas aqui no caso dessa versão Outsider e da Intense também, ele tem esse acabamento em Black Piano por causa da multimídia que aliás, nessa versão aqui, já é a mídia Nave Evolution, que tem suporte a Apple CarPlay e também a Android Auto. Então é uma multimídia boa que você pode colocar o seu telefone celular e utilizar o Waze, o Spotify e qualquer outro aplicativo aí que dê suporte para multimídia, tá?
O painel, como eu falei, ele é um painel de plástico rígido, mas aqui nessa unidade especificamente eu não encontrei nenhuma rebarba, não encontrei nenhuma peça mal encaixada. E não é porque é carro de imprensa, é carro de uso, normal, tá? Então nós temos aqui um bom acabamento. Claro, não precisava ter o pino aqui da porta, não tem necessidade nenhuma. Mas como esse carro ele foi concebido na Índia, né, o projeto dele é indiano, lá eles têm esse projeto de colocar o pino na porta, e só veio para o Brasil, e aqui então tá o Kwid. Mas olha, o volante dele tem uma boa pegada, é um volante pequeno, tá? Nós temos aqui o ar-condicionado, ele tem vidros elétricos na frente, tudo bem, aqui no painel, não é na porta, por uma questão de custos, mas está aqui o vidro elétrico dianteiro. Vidro elétrico traseiro, esquece, não tem aqui no Kwid, não tem no Mobi, não tem no Up, não tem nesses carros subcompactos que são propostos a ter um valor mais baixo, tá? E por falar em traseira, o espaço lá atrás também não é lá aquelas coisas. Eu que tenho 1,90 m fico muito apertado, e eu saí com o meu pai e mais um colega, né? E nós tivemos aí a experiência de ter 3 pessoas no carro, e esse amigo meu que estava no banco traseiro teve que realmente ficar um pouco mais espremido do que o normal. Eu ainda puxei o banco para frente para poder ajudar, né, que ele ficasse numa posição melhor. Ele que tem basicamente a altura bem próxima da minha. Então não é um carro para você levar sua família, por exemplo, para viajar, tá? A não ser que você queira realmente judiar deles. Mas é um carro para você que trabalha na rua, é um carro para você que busca economia. Por exemplo, olha, eu não sei se você vai conseguir ver aí na câmera, mas aqui na multimídia nós temos um recurso chamado Driving Eco, tá? E eu tô com uma pontuação de 67 para 100, e eu não economizei muito na hora de andar, não. E no meu relatório de viagem eu já rodei com ele 261,7 quilômetros, com 11 horas e 59 minutos de atividade. O consumo médio foi de 11 quilômetros por litro, abastecido com etanol, em um trajeto onde eu rodo 30% de rodovia e 70% de cidade, numa velocidade média de 29,6 km por hora e uma distância sem consumo de apenas 47,3, ou seja, significa que eu rodei bastante no trânsito com o Kwid Outsider. E eu, sendo bem honesto para você, ele não é um carro ruim de trânsito, não. Muito pelo contrário, ele é um carro que não te deixa na mão no sentido de faltar potência, porque como ele é leve, tem um motor com um torque e a potência boa, ele é um carro que vai bem. É lógico, como eu já falei nos outros vídeos, você não vai esperar desempenho de super esportivo aqui no Kwid Outsider, mas também não espere um carro manco, não, tá? É um carrinho que, se você trabalha, por exemplo, com vendas na rua, nossa, ele vai te atender perfeitamente, porque ele tem um bom porta-malas onde você pode levar equipamentos. Ele tem 290 litros de porta-mala, que é um porta-mala bem parecido aí com o do HB20, do Argo, do Onix, por exemplo, tá? Bem maior do que o do Mobi e um pouco maior do que o do Up. Então é um carro que ele vai bem, vai muito bem. Tem defeito? Nossa, lógico, tem um monte de defeito, tá? Você a 120 por hora, você sente o carro balançar mais, porque ele não é um carro para isso. Você ouve muito mais o barulho do vento. Nós temos um carro que ele não é instável, mas ele vibra demais, não só pelo motor ser 3 cilindros e isso ser comum, mas ele vibra demais porque o isolamento dessa vibração para a cabine não foi tão aprimorado, justamente pela intenção de trazer um carro com preço mais acessível. E o barulho aqui dentro do carro é alto o barulho do motor. Isso torna o carro ruim? Não torna o carro ruim de forma alguma, muito pelo contrário. O Kwid, eu já falei nos outros vídeos que ele é um carro honesto. Ele não te promete nada além do que ele pode entregar. E ele tem aqui airbag duplo, tem freio ABS, tem os airbags aqui laterais, então ele tem 4 airbags em todas as versões, desde a versão que não tem nem direção hidráulica, que é a versão Life. Aliás, falando em freios, tem uma curiosidade aqui. Quem já dirigiu as primeiras versões do Kwid
notou que o freio era meio borrachudo e demorava demais para parar o carro. Nessa versão 2020 foram colocados as pinças e os discos do Sandero. Você encosta no freio, ele ficou até sensível demais. Eu não sei se é uma característica dessa unidade, mas ele freia muito melhor nessa situação aqui, o Kwid Outsider, que agora tem um disco ventilado, né? Então ficou um carro muito mais prazeroso nesse sentido de frear e seguro também, porque você não se sente mais tendo que afundar demais o pé no freio para ele poder parar. Então o Kwid Outsider ele é um carro que tem esse visual mais aventureiro, né? Tem essas barras aqui no teto, que não é um rack, são só barras decorativas. Tem os esquis dianteiros que dão uma diferença no visual do carro. E aqui dentro nós temos bancos que são bons, tem um bom acabamento, tem essa inscrição Outsider aqui, com essas faixas laranjas, esses detalhes e tal, que eu vou ser bem sincero, são de gosto um pouco duvidoso, mas para a proposta do carro estão aí, né? Elas encaixam, porque é uma proposta aventureira e o foco deste carro aqui é atender justamente o público jovem, o público que pega um carro, o Kwid como um primeiro carro para poder ir para a faculdade, ir para o trabalho. Não é o carro para o pai de família que tem 2, 3 filhos e vai comprar o Kwid para ter como carro principal para a família toda. Ele é um carro que até o pai de família pode ter na garagem, mas é um carro que serve para aquele dia de rodízio municipal, para cidades que tem esse tipo de regra. É um carro que você tem para ter um carro mais econômico para usar no dia a dia. Então o Kwid é um carro nesse sentido, um carro de entrada, um carro que atende às necessidades e que não te cria nenhuma expectativa além do que ele possa entregar. Então, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, e se você ainda não for inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se, porque toda sexta-feira tem vídeo novo para você, sempre às 11 horas da manhã. E olha, se você quiser que eu faça outros vídeos nesse formato, dentro do carro, conversando com você, deixa aí nos comentários e aproveita para pedir o carro também que você quer que eu faça este formato de vídeo. Um grande abraço e até o próximo.